O versículo que traz a grande confusão é o versículo 2. Vou ler outra vez. O 2. Diz assim: O ex-pastor da AASD vai responder que verso bíblico é esse em que as pessoas interpretam totalmente errado e fazem uma confusão grande. Vamos então para 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 em diante. O verso 1 diz: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Número 2. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Bom, o versículo que traz a grande confusão é o versículo 2. Vou ler outra vez. O 2. Diz assim: Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Esse é o verso onde as pessoas se apegam para tentar defender uma língua que ninguém entende. Porque fala aqui que ninguém o entende. Só Deus o entende. Então as pessoas pegam esta frase. Deixa eu colocar para você aqui um exemplo, tá? Por exemplo, eu vou falar com você aqui em inglês. Uma frase simples. What's your name? How are you? Good morning, alguma coisa assim. Veja, são frases em outro idioma, qualquer um entende. How are you? Como vai você? Né? Good morning, bom dia. Né? Qual o seu nome? What's your name? Então, eu posso falar em outro idioma e você vai entender. Se você não entender, alguém pode interpretar. Tá certo? Agora veja, eu vou falar numa língua estranha, tá? Agora, para você analisar. Veja. Handala macanta labás. Cans parás paturiteias salamaias nacamaias sacamaias. Bom, o que eu acabei de falar não significa nada. Absolutamente nada. Mas se eu falasse isso aqui, impostasse a minha voz e colocasse um fundo musical aqui, um negócio meio para cima, algo assim mais extraordinário assim, e eu começasse, apontasse para você e falasse Handala macanta labás, e começasse a falar, mudasse o tom da minha voz e não sei o quê, alguém iria falar o seguinte: esse pastor está cheio do Espírito Santo. Mas veja bem, nós estamos aqui estudando a Bíblia. É um estudo de revelações, para você entender a revelação de Deus. Esse verso 2, 1 Coríntios 14, verso 2, que fala assim: Pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, o Espírito fala mistérios. Se você pegar a história do livro de Corinto e a história do capítulo 14, aí sim resolve todo o problema.